O nosso profeta Mirim Miguel Oliveira esteve no podcast Eu Acredito Podcast. E com ele esteve ali outros irmãos, dos quais um irmão chamado James. E a polêmica girou em torno de filmar ou não filmar os cultos nas igrejas. O irmão James disse que se a profecia é para a igreja e não para os que estão de fora, para que filmar essas profecias? Que em muitos dos casos está rolando muita crítica e escândalo das pessoas que estão lá fora. Miguel, por sua vez, disse que o pastor José Wellington Bezerra da Costa, da Assembleia de Deus do Belém, e Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira do Brás, e Silas Malafaia e outros devem desligar as câmeras e não transmitir mais através das câmeras. E você? O que você acha? Os cultos deveriam ser filmados ou não? Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. E hoje eu quero que você reflita comigo em pouco tempo e diga a sua opinião nos comentários. Eu quero que você se expresse. O que você acha dessa situação? As câmeras estão transformando o evangelho de hoje em um show cheio de artistas querendo fama através de cortes, querendo ser visualizado, mais seguido, mais caro, mais valorizado, mais idolatrado, mais famoso, ou está sendo um instrumento para alcançar almas para o reino de Deus? Me tira uma dúvida. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é para quem? Para a igreja, não é? Para o corpo de Cristo. Para a igreja ou para o membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Para dar ibope? Porque quem está fora da igreja não precisa ver isso. Se é para o corpo, para edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não está colando. Se é para o corpo, tem que edificar o corpo. E quem está fora do corpo não está edificando Pastor nada. José Wellington, está trazendo palhaçada. nosso presente aí da de Belém. Quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira da Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então, derruba esse podcast aqui, ó. Então, pode derruba ser esse podcast, faz seminário na igreja. O culto até aceita. Faz seminário na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Pô, então transmitir o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque... Então você acha que o ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então eu tava falando com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma umbandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Católica tá gravando coisa que não é pra gravar. E no Evangelho também tá fazendo a mesma coisa. Isso é no YouTube? É no YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King, The Power. Ó, 1h22 de palavra, de revelação, e por aí vai. Cortaram o The King, The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King, The Power. Então, irmão, você faz o seguinte. Derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente diferente. Mas você iniciou esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Era um momento de conhecimento da palavra. E você falou, esse momento, no início do podcast, você falou o momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, de intimidade com Deus tem que ser exposta. Eu acho que você tá se complicando. Não tá sendo exposta, porque quando eu adoro,
Eu adoro pra mim. Pode filmar, pode... Você adora pra você? Não, Você adora pra você? Eu tô adorando. Opa! Eu tô adorando. Falou isso, eu meu posso Deus. adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente, Deus. Tal, tá? Porque se eu fazer algum movimento, ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá fora e tá fora do corpo. Vamos lá, então, você tá entendendo o que eu tô Você falando? acha que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. Não, a tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, quando eu tô me referindo em tecnologia, eu tô falando especificamente das câmeras. isso. Eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto Se a do nosso igreja culto. primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então, o irmão pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu pergunta. não posso entrar na mente de Jesus. Então, Porque pensa comigo. Pensa comigo. Ó, tem A religiões. pergunta que fica, Ó, como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só está entrando Missionário, através... negão. Missionário, A pregação do evangelho só está entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Não foi por causa de câmera. Você é o bichão mesmo, hein? Então você acha que isso está atrapalhando o... Não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. José Wélio tá errado, o Bisomel Mas, Ferreira mas tá assim, errado. eu vou falar pra ti assim, de Sila verdade. Malafaia, Olha, nós tá tivemos todo uma mundo certo pandemia que você tá- recentemente. você tá certo. Ó, eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal. E foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma que eu, como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tua do The King Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, daí Sim. pegou aquela parte do King, que era que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as Tá pessoas todo não mundo estão certo. entendendo. São más. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, Fábio, não é já línguas morreu. estranhas, Mas gente. ele falou agora que era língua estranha. Fala assim, Dele não, com fala Deus. pra mim mesmo. Isso Que é não- dele não, com Deus. mas ele falou acabou de agora. falar Ele falou isso. um mistério depois, mas isso aqui Deixa eu é falar um uma- idioma, gente. Irmão, The mas King, deixa eu falar uma The coisa pra Power. vocês. Não, Que mas que assim- é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Que é esse por causa de The King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavra em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que Acabou. mas o É negócio de ai, The King, ai, Não, não sei o que, não. ai, The Power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu você quiser foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que tem que se eu entender. quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar evidência. merci, Isso se tá eu em quiser falar evidência. marrar, e o que tá, e o que fere o ser na igreja por causa disso, irmão? Aí é que o povo A quer mesma entender da idiotice onde da que você pergunta do tirou Off the isso. King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. É idiotice. Não É vem no meu idiotice, nível irmão. não. É mesmo idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai Quanta entender o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não Quantas vai, não. pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Jesus quiser Se curar Jesus de quiser manta, usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a Jesus TV, não pode usar o meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar. Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da Não. casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. Quando É por não aqui. tinha TV, a cura aconteceu Para. do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Ó, Fábio? vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, Parou maneira. de crescer? Maneiro não, maneira. Corrige. Hein? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu Parou- foco há muito parou tempo, de irmão. crescer. Quais religiões Um não- exemplo. Quais religiões Maçonaria não? tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Começa. Entendeu?
É uma organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar Tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? Você quer comparar a maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me maçonaria. arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se tá arrependa fraco. não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Não, comparando não, a maçonaria, não, a organização... entenda. Tira a câmera da igreja. Entenda, vocês já estão misturando uma coisa pra fugir do Você que foco. deu o exemplo. Foi você. Eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmeras. Mas você quer comparar a organização Eu secreta tô da falando maçonaria de câmeras. com a igreja, pô. Lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não, Isso, aí. nunca se ouviu falar tanto. Sempre ouviu falar que a gente Nunca tá, se ouviu a gente falar tá no tempo midiático. um número muito grande de crescimento. Mas a igreja também de tá um templos, número, a igreja de, tá um número de muito lojas grande de crescendo. crescimento. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85% Mas não foi... Mas de foi cristãos no Brasil, mas cara. aí eu olho pra você e falo uma coisa. Foi mérito da TV? Não foi mérito da TV, foi mérito Mas é mérito da TV hoje, irmão. Irmão, é mérito Foi da mérito TV, das irmão. pessoas, das A vozinhas que veio antes. A tecnologia tá ajudando na disseminação do evangelho, velho. Tá ajudando as Calma, críticas calma, deixa eu falar uma chegarem, coisa os pra você. problemas chegarem e Deixa eu as falar pessoas pra- criarem descrédito. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wellington, Bispo Samuel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda de assunto. Pastores, vamos agora... Tira pegar as o câmeras da exemplo igreja. maçonaria. Tira a câmera da Vamos igreja. fazer cultos secretos. Tá bom? Cultos Vamos fazer culto secreto. Amém, irmão? Reuniões secretas Amém? agora, né? Tem que ser isso, na sua visão. Pra falar de Bíblia, vamos você tá falar- certo, irmão. vamos Você falar- tá certo. Vamos falar, pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo um tempo gravando em vez de adorar a Deus. Tem a mídia Pare. especificamente. Aí vocês pô. querem, não, porque não? Ô, abre a visão, Tem- cara. não, isso é eu não tô ignorância, falando que não pode. Ó, um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia. Mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar. Irmão, tá lá quem não fora quer vai entender, desculpa. Porque já Quem não que quer é pra- entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não vai então entender. os novos convertidos. Então aqueles que não são crentes. Irmão, desculpa. Entendeu? Esse Porque se argumento não não tem tivesse base nenhuma. gravado, volto lá, se não tivesse gravado essa parte, tivesse filmado, não estaria esse bafafá. Então, irmão, tira o podcast, vem e faz um seminário na igreja pra falar de Bíblia. Porque, Ó, pessoal, siga o conselho que o pessoal tá te dando aqui, viu? James, finge uma dor de barriga e sai daí. É porque Foge. talvez não tenha coragem de falar, porque geralmente o povo tá falando finge dor de barriga, mas na hora de estar apontando ele, xingando ele pra caramba pra entender, ninguém vem. Aí agora que finge dor de barriga e sai, gente, abre a visão que eu tô falando. Mas você não Se tá me você não confrontando. tivesse aí com esse celular na mão, Você não tá me e confrontando. estivesse trabalhando, fazendo alguma coisa da sua vida, você talvez não tava nem criticando ele, porque o que mais teve foi crítica. E eu fui um dos mais que defendi. E Jesus, ele teve as suas críticas, mas naquela época não tinha a rede social. James pergunta se a profecia é para a igreja, por que as câmeras? Eu entendi essa pergunta porque Paulo disse o seguinte: quem profetiza, ele fala para a igreja, para edificar, para exortar, para consolar. O que fala língua, se ele não tiver quem interprete, fale consigo só e com Deus. Porque, senão, as pessoas não vão entender nada do que está se passando, do que está acontecendo, se não houver quem interprete, né? Então, o James está pondo isso perante o Miguel Oliveira, porque diz o Miguel que 1 hora e pouco de pregação dele, ele fala que é de revelação, de profecia, esse tempo todo. Que, na verdade, ele não é um pregador, ele é um profeta. Então, se a profecia é para alguém, se é para as pessoas da igreja, é direcionada para alguém, para que transmitir isso para todo mundo? Eu quero que você diga nos comentários o que você acha acerca disso. O James, em uma ocasião, diz o seguinte:
Nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por nós, e não por televisão, por câmera. Então, nós entendemos, Paulo falou em Colossenses, no capítulo 1, que o evangelho daquela época já tinha sido pregado em todo o mundo. O mundo que Paulo se referia, que possivelmente fosse as 12 tribos de Israel, aonde deveria ser pregado o evangelho já tinha alcançado todo mundo. Nós sabemos que as câmeras atravessam todo o planeta e alcançam as pessoas. Eu quero que você diga nos comentários o que você acha. Aqueles que deram a vida pelo evangelho, que viajaram, que se deslocaram, muitos deles não foram alcançados por câmeras. O que vocês acham? O evangelho de Jesus tem possibilidade de alcançar, sem a ajuda de câmeras, alcançar através de vidas consagradas, o maior número de pessoas, ou são os shows televisivos? São as câmeras que vão alcançar a verdadeira igreja? O que vocês acham? Silas Malafaia, por exemplo, é um televangelista de muitos anos de carreira, de mais de 30 anos, mais de 40 anos, eu acho, de carreira. O público que ele atraiu, ele conseguiu atrair público, gerar almas mesmo para o reino de Deus, ou espectadores para o show dele, seguidores dele? Eu estou perguntando. Quero que você diga nos comentários o que você acha. E Benny Hinn, e Billy Graham, e Franklin Graham, e Jimmy Swaggart, esses televangelistas, eles alcançaram realmente multidões para a igreja, ou seguidores de suas palestras, admiradores dos seus livros? Diga o que vocês acham nos comentários. Eu, pastor Frank Lima, eu acredito que o verdadeiro evangelho ele não tem compromisso com câmera. Agora, pode-se transmitir a mensagem através da câmera? Claro que sim. É o que eu estou fazendo aqui também. Estou transmitindo através da câmera. Só que tem um detalhe. Nós sabemos hoje que se Deus levanta alguém para fazer a obra, fazer algo, esse alguém, você procura e diz assim, tem um homem aí que está viajando, pregando, e ele não cobra nada, e ele é muito usado por Deus. Eu não vejo, eu nunca vi, eu não vi homem usado bastante pelo Criador sem cobrar nada e andando, até porque as igrejas não respeitam os líderes, não convidam, não aceitam. Eles só convidam produtos, mercenários, pessoas que dão show televisivo atrás das câmeras, mas assim, Deus levantou um homem e ele anda pregando o evangelho do jeito que Jesus pregou e fazendo milagres sem cobrar nada. Tudo que oferece ele aceita, ele dorme em qualquer lugar, ora dorme no hotel, ora dorme num colchão no chão, ora alguém deu uma oferta boa, ora não deu nada, mas ele entendia a situação. Eu não ouvi falar disso. Porque, na verdade, eu até já tenho um vídeo aqui dizendo como Deus levanta os homens. O que levanta os homens chamados homens de Deus é a mídia. É exatamente isso aí hoje. É o TikTok, é o Quai, era Facebook, era principalmente para divulgar os seus produtos, Instagram, o YouTube. São as redes sociais que era o Twitter, o ex-Twitter. E não é Deus em si, é a propaganda. É como diz os marqueteiros, a propaganda é a alma do negócio, né? Quero que você diga nos comentários, a minha opinião as câmeras elas são para o show. Não são todos os servos de Deus que sendo filmado pelas câmeras se sentem artistas. Mas a maioria dos homens e das mulheres que são filmados por câmeras e sabe que todos os seus movimentos são acompanhados e feitos cortes enfim, essas pessoas a tendência é mudar muito o seu padrão de vida espiritual. Elas sabem que estão no Big Brother onde elas estão monitoradas por câmeras, então elas já se sentem astros, artistas, então elas têm de corresponder com as expectativas, elas têm de dar o show. Se Deus revelou, vai falar alguma coisa, se Deus não revelou, vai inventa qualquer coisa. Se tem uma palavra de profecia, vai falar, se não tem, vai falar do mesmo jeito. Por quê? Porque tem de falar, as câmeras estão filmando, e é infalível, é o homem da profecia. Por exemplo, o Miguel, ele chega no local e diz, eu não vim pregar, eu vim aqui trazer uma profecia para você. Antigamente era assim.
Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não era assim que a palavra vinha a Amós? Não era assim que a palavra vinha a Ezequiel? Não era assim que a palavra vinha a Isaías ou a Elias ou qualquer deles? E agora é diferente? Então agora a pessoa se diz que é profeta, mas chega para as pessoas e diz, eu vim profetizar bênção sobre a tua vida. Ou seja, eu sou o guru da sorte. Eu sou o xamã da bênção. Eu sou o abençoador. O que você é? Eu sou profeta. Você tem de acreditar em mim, porque o que eu falo é de Deus. Quem disse? E o que eu tenho para falar para você é coisa boa. É uma caixa de promessa ambulante. Ele chegou, eu vim profetizar para você. Quando foi que alguém já viu algum dos profetas da Bíblia dizendo, eu vim profetizar bênção para você? Não. A palavra profética era um aviso. Era algo que iria acontecer principalmente referente à nação. Não era assim, eu vou chegar para uma família e vou trazer uma profecia de bênção para vocês. Não existe isso. Isso é mentira. Isso é inovação. A palavra profética que vinha para advertir, algumas vezes alguns profetas falaram para algumas mulheres que elas iam engravidar, e para elas ressoou como uma profecia de bênção. Ressoou para algumas delas que era uma profecia de bênção, mas não que eu vim profetizar para uma família. Esses que dizem, eu vim trazer uma palavra profética de bênção, eu vim profetizar a bênção, é profecia de mentira. A revelação do Criador não é assim, eu vim profetizar a bênção aqui. Jesus falou que o último dos profetas foi João Batista. O dom de profecia que está em toda a igreja, todos podem profetizar, não tem uma palavra seletiva, eu vim profetizar. Então, esse que detém e diz eu vim profetizar a bênção, como Miguel Oliveira, é o cara da vez, é o cara da sorte. Ele é diferente, ele é melhor do que qualquer um outro. Quem quer ouvir uma palavra, vá para onde ele estiver, porque ele é o cara que carrega a bênção para quem ele quiser. Eu vim profetizar aqui, eu sou o profeta, eu profetizo para quem eu quero. Está escrito assim. Vocês já viram como vocês estão longe do verdadeiro evangelho? Como vocês se distanciaram e nem perceberam? Ah, irmão, por que vocês não deixam de pegar no pé desse garoto? Tá louco da cabeça? Garoto? Com 12 anos eu já era um homem, já tinha entendimento e convicção das coisas. Ele já tem 15 anos de idade. Você diz, é só um garoto? Aí eu lhe pergunto, é só um garoto com mais de 1 milhão de seguidores na rede social, no Instagram, por exemplo? Mais de 1 milhão, é só um garoto. É só um garoto que faz isso? Que alcança isso? Porque, no meu ver, o que mais alcançaria seguidores seria garotas, meninas, mostrando o corpo. Mas só um garoto vestido de terno, sem ser uma celebridade, sem ser uma estrela, sem ter fama, ele vai alcançar tudo isso? Ele não é só um garoto, ele é uma figura. Para ele é uma estrela, entendeu? Em ascensão. Aí, segunda observação, é só um garoto? E que garoto é esse que assume púlpitos e fala para milhares de pessoas e recebe convites? Ah, pastor Franco, você está com inveja? O pai que me guarde. Eu não quero pregar. Se as pessoas me convidarem para pregar, eu já digo, não vou mais. Eu já fiz mais de 10 anos e quase 10 anos fui líder de igreja como o mais novo no Ceará, mas eu não vou mais. Porque na hora que eu chegar lá, eu vou dizer, Jesus disse que a casa do Pai é casa de fala, de oração, ser humano. Transformaram nisso um salão de negociantes. Aqui se vende mercadoria invisível. Então nunca mais venha para cá. É a primeira coisa que eu vou dizer. Segunda coisa, eu vou dizer. Jesus falou para a samaritana, o dia já veio e a hora chegou, que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito. Não é no templo em Jerusalém, e nem no Monte dos Samaritanos, e nem nesse templo aqui. Eu já começo dizendo por aí. Então a questão não é questão de inveja. E ser líder de igreja também, eu entreguei a igreja de mãos beijadas para ser itinerante e deixei de ser itinerante e vim cuidar da família, trabalhar com as mãos e falar aqui no YouTube. Então a questão aqui também não é questão de inveja, nem de A nem de B. O homem que eu senti inspiração da performance que ele pregava foi Napoleão Falcão, na década de 90. E não foi inveja não, eu fui orar também, fui jejuar também, achava inspirador as pregações dele. Eu não queria ser ele, eu não queria ter trocado de esposa igual ele trocou. Eu não queria morar em Goiânia, onde ele morava, eu queria estar aqui no Ceará. Eu não queria ser mais baixinho do que eu sou mais alto. Não, eu apenas achei inspirador ele. Mas não tenho inveja de ninguém. Eu digo assim porque sempre aparece algum hater, alguma pessoa que ele vê falando sobre uma figura famosa, ele corre para lá, porque ele gosta de fofoca e vai dizer, ah, vocês estão fofocando, né? Mas vamos nos ater ao assunto aqui. O Miguel disse, eu posso falar qualquer língua. Se eu quiser falar qualquer língua, por que não? Eu vou dizer por que não, Miguel. Primeira coisa, porque você é jovem demais para conhecer vários dialetos.
Que eu saiba, você não é um cara superdotado na mente, você é um menino inteligente que aderiu a um sistema corrupto que tem no Brasil vendendo o evangelho, sim. Mas não é um menino superdotado, o Miguel tá aqui na internet, ele fazendo uma conta mais rápido do que o computador na matemática. Não, não é isso. Então, certamente, você não conhece vários idiomas. Você pode falar vários idiomas, então para de pregar, vai pesquisar a língua, estudar para ser poliglota e você vai gastar muitos anos. E pode ser que em pouco tempo você domine várias línguas. Pode. Mas o que isso tem a ver com a escritura? Em segundo lugar, as línguas que foram faladas em Atos dos Apóstolos no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, eram línguas de 42 nações, línguas definidas. Não era esse pacatá, anita, paca, essas coisas que você fala. Então, the king, the power, the best, isso aí nem inglês é direito. Né? É uma coisa que você copiou do líder da sua igreja, do Massinho, você tem uma inspiração e falou. Eu até concordo com você, isso nem vai nem vem. Mas no podcast até é comentado, o próprio James diz, quando você fala uma mensagem de mais de 1 hora, e de revelação, de profecia, né? Que maravilha, né? Revelação e profecia corre solto na sua cabeça, né? Na sua esquizofrenia. Agora, um momento, 1 minuto falando sobre The King, the Power, the Best, por que toda essa repercussão, né? A repercussão gerou, primeiro, porque um dos seus mesmo foi quem fez esse corte, certamente, mostrando que você está falando uma língua muito bonita, porque foi ensaiada, foi aprendida do seu líder, que você sentiu inspiração, e você mesmo aí deu um tiro no pé. E também porque foi uma cópia do pastor, aí compararam com o pastor e viu que, assim que você está falando, dando a entender que é o Espírito Santo que está ali usando, não é o Espírito Santo. É você mesmo que está replicando uma língua que foi falada lá e tal. E aí as pessoas vão tendo a noção que você não faz isso só com a língua, você replica de outras formas, bordões, jargões, enfim, né? Eu quero que vocês digam nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Pastor, mas isso é só um garoto. Não, não é só um garoto não, é o garoto, um garoto que está fazendo bastante sucesso, chamando a atenção de ateus, de agnósticos, de católicos, de crentes, de umbandistas, de quimbandeiros, de protestantes, de diversas denominações, de líderes, enfim, é um garoto que às vezes prega 3 vezes por dia e cobra 3.000 a partir do cachê, fora as ofertas que são divididas com os líderes. É um garoto que é uma mina de ouro, dessa forma aí. É um garoto que está norteando a fé de milhares de pessoas, gente. Não, 1 milhão, mais de 1 milhão, 1.100.000, 1.200.000 seguidores. É só um garoto não. É um garoto que está ensinando, que está distorcendo a Bíblia, que é um livro acreditado por mais de 81% de cristãos do Brasil, entre católicos e evangélicos. E ele está ensinando coisas que estão diferentes. E é só um garoto que estão pegando no pezinho dele. Não, eu não pego no pé do Miguel. Eu não me importo com a forma que Miguel se veste, com o sotaque do Miguel, com o jeito... Nada disso. A gente comenta as coisas que o Miguel tem falado e confere com a Bíblia se bate ou não bate com a Escritura. É isso que a gente comenta, que todo mundo comenta. E o que mais tem chamado a atenção é que o Miguel contar que nasceu sem tímpano, sem cordas vocais, que não cola e que perdeu esse laudo e que não dá um hospital de referência para pegar isso, e dizer que está resgatando crianças desaparecidas lá nos morros do Rio de Janeiro. Eu estou pegando um pix de R$1.000 para botar gasolina para ir buscar as crianças. Poxa, que vergonha alheia, cara. Então, é assim. Agora, a gente vê que esse menino, no podcast onde ele estiver, ele faz sucesso, ele arrasta a multidão. E aí as pessoas dos podcasts, é claro que vai querer ele lá. Os líderes das igrejas, na maioria, vai querer ele pregando lá. São poucos os conservadores que não vão querer. Por quê? Porque essa igreja já virou a casaca há muito tempo. Essa igreja que está aí, eu costumo dizer, os fiéis têm, os remanescentes têm, mas estão escondidos na caverna que Deus escondeu. E não dobrou o joelho perante Baal, como Deus disse. Eu escondi em cisternas ainda 7.000 que não dobrou o joelho perante Baal. Sim, mas é muito escondido. Os que estão na mídia possivelmente não sejam os verdadeiros. É muito raro ser os verdadeiros, entendeu? Aqui é um veículo. Eu não tenho conta no TikTok, eu não tenho conta no Kawaii, eu não tenho conta, eu tenho conta no Instagram para desenhos, minhas artes, o meu trabalho, mas não do canal. Do canal estou apenas transmitindo aqui pelo YouTube.
não estou pedindo dízimo nem oferta a ninguém, não estou liderando igreja. Eu concordo que farei parte de alguma igreja, se essa igreja for o modelo da igreja primitiva, se os bens for repartidos com os carentes, aí eu farei parte, senão não farei. Então, concluindo, quando o James diz que há instituições ou religiões como maçonaria, aí alguém diz, mas maçonaria não é religião, é uma organização e tal, beleza. Aí ele diz assim, mas a maçonaria, ela não transmite nada com câmeras, mas ela está crescendo. Aí o dono do podcast diz, você quer comparar a igreja com maçonaria? Ele diz, não, eu estou falando de câmera. Você quer, mas não, peraí, você quer comparar a igreja com maçonaria? Eu entendi. Mas eu quero dizer para o dono do podcast, para as pessoas que estão assistindo aqui o canal, quero dizer o seguinte, o livro Protocolo de Sião, que é o livro dos sionistas, dos Rothschilds, da elite, da nata dos maçons, o livro diz que a maçonaria, o judaísmo e o cristianismo estão ligados. Então pode-se sim. Se quiser comparar a igreja com a maçonaria, dá para comparar. Dá para comparar sim. Primeiro porque estão ligados. E aí eu costumo dizer, perto da minha casa tem uma congregação. O rapaz aqui da congregação, ele obedece, bate continência para o Francisco Enos, o líder da Assembleia de Deus, aqui de Lagoinha Xeré, aqui do Ceará, do local onde eu estou residindo aqui. E o Francisco Enos faz parte da CONADEC, a Convenção de Ministros aqui do Ceará, que eu também já fiz parte, fui consagrado lá também. Ele obedece à CONADEC. E a CONADEC obedece à diretoria da igreja. Primeiro o presidente, segundo, terceiro, primeiro o tesoureiro, segundo, terceiro, primeiro secretário. A diretoria. E essa diretoria obedece à CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E a CGADB, ela é liderada por José Wellington Bezerra da Costa, o presidente da Convenção Geral, que é natural daqui do Ceará, é uma cidade chamada São Luís do Curu, que eu estive lá. E esse presidente, ele bate continência, ele obedece a banqueiros internacionais, que são a nata das sociedades secretas ou discreta ou maçonaria. E o presidente Lula obedece também do mesmo jeito a essas lideranças. Quem está por cima da religião e da política no Brasil, que é majoritário, que controla, que tem o poder de nortear e permitir se a coisa ficar mais aberta ou mais fechada, são maçons, sim senhor. E tem mais. Quem começou a usar paletó e gravata antes aqui no Brasil foi maçons com o nome de pastores, sim. Para depois os pastores estarem usando. Quem protegeu Martim Lutero para não ser morto pelo tribunal da Igreja Católica foram maçons. Foram os cavaleiros templários, da Ordem dos Templários, que guardavam o ouro da Igreja Católica, que se agregaram com Martim Lutero para que ele não morresse na Reforma Protestante. Os primeiros templos aqui, que funcionaram no Brasil, metodista, presbiteriano, batista e, por sua vez, assembleianos, foram templos maçons, sim. E Daniel Berg e Gunnar Wingre foram sustentados por maçons, sim. E as igrejas batistas e muitas outras nem guardam o segredo disso. Paulo Leivas Macalão, ninguém nem transmitia pelas redes sociais, já diziam que ele tinha escrito mais de 40 louvores da harpa e que era maçom. A família Ferreira, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando, a família Ferreira, ela é maçom, sim. Eu vi a autoridade que o pastor Manuel Ferreira exercia até na Rússia, quando ele viu um crente preso lá, e ele falou, olha, ou solta ele, eu volto aqui com 300 homens aqui, eu vou mandar nesse negócio aqui. Eu vi a autoridade que ele tinha. Esse povo que fala heresia, que usa a Bíblia para ganhar dinheiro e para serem poderosos, e estão aí no poder, eles apertam as mãos com alguns símbolos na loja do chão xadrezadinho. Esse evangelho que está sendo pregado aí, na maioria dos casos, é um evangelho maçônico, não é um evangelho do Messias, é totalmente diferente, ao contrário, eu estou cansado de dizer aqui isso. Então, mas não é o meu assunto aqui. Eu não estou pedindo, se não quiserem comentar sobre isso, eu já falei muito disso em outros vídeos. Eu falo o que eu pesquiso. Se a pesquisa não está boa, então me ensine com amor, que eu vou aprender. Eu sou um eterno aluno, eu estou aqui para aprender. Eu quero que você diga nos comentários, veja esse vídeo, diga o que vocês acham. E é isso. Estamos juntos. Um abraço em todos. Até o próximo vídeo.